Boa noite a todos aí. Eu acho que fica bem eu falar daqui mesmo, né? Que eu estou aqui perto do computador. Conforme eu vou passando os slides aí, nós vamos conversando. Que nem disse o senhor Nelson, que é o presidente do Sindicato dos Empregadores do Comércio. Meu nome é Cândido Mendes Neto. Sou advogado já há mais de 20 anos. Trabalho no direito do trabalho do empregador já há mais de 20 anos. Trabalhei e advogo para várias empresas da região. Empresas de grande porte, médio, pequeno porte. E sou professor também lá na Faculdade Integrado. Né? Eu dou aula de Direito Empresarial e dei aula de Direito Tributário e também na parte trabalhista a gente trabalha lá. Que na realidade é o que eu mais gosto de fazer. É ser professor, passar conhecimento. Quando eu chego assim, em algum ambiente e tem um ex-aluno meu, eu fico muito contente. Hoje encontrei dois aqui. Né, o Chitão, que é o vereador, e a Josiane, desculpa, você não lembrava bem do seu nome, mas é uma satisfação muito grande quando você encontra alunos, pessoas que foram seus alunos, você passou um pouquinho do seu conhecimento e essas pessoas estão progredindo, trabalhando, militando, advogando, enfim. Então, eu vim aqui para passar um pouco de conhecimento, da minha experiência e da expectativa dessa nova reforma da Justiça do Trabalho. Eu sei aqui que é um evento de empregadores, mas eu vou falar de uma forma muito tranquila e muito isenta, referente ao que representa essa reforma, tanto para os empregadores e tanto para os empregados. A expectativa da reforma é geração de emprego, geração de renda e melhora na atividade econômica. Né? Essa é a expectativa. A expectativa não é do que foi propagado, que a reforma é extremamente prejudicial ao empregado. Mas também ela não é uma reforma que vai, num passe de mágica, a partir do dia 11 de novembro, melhorar a atividade econômica. Nós sabemos, quem exerce atividade econômica, que para você melhorar a atividade econômica precisa de ambiente político e ambiente econômico favorável. Não é uma reforma que vai gerar emprego. E também não é essa reforma que vai retirar direitos dos empregados. Muito pelo contrário, vou tentar demonstrar aos senhores que a reforma veio para melhorar o ambiente. O porquê? A nossa CLT, que rege as relações trabalhistas, ela é da década de 40. Claro, passou por várias reformas, várias alterações. Mas ela é de uma época onde o Estado precisava tutelar os menos favorecidos. Onde o Estado precisava proteger o empregado, né? Dos abusos cometidos pelos empregadores. Na década de 40, década de 50, era essa a proposta. Direitos trabalhistas para proteger o empregado e coibir os abusos praticados pelos empregadores à época. Só que o tempo foi mudando. Veio a Constituição Federal de 88. Veio várias instituições de proteção ao trabalho. Proteção ao trabalho escravo, proteção ao trabalho do menor, proteção ao trabalho em condições perigosas e insalubres. Foi criado toda uma rede de proteção ao trabalhador nesses anos, da década de 40 para cá, que agora viu-se na possibilidade de você melhorar essa relação. Do Estado não precisar mais tutelar tanto o empregado. Do empregado ter liberdade de agir e de escolher várias coisas diante do seu contrato de trabalho com o seu patrão ou com o sindicato. Então, surgiu essa possibilidade de você flexibilizar essa relação entre empregado e empregador. O que seria a flexibilização? Seria equilibrar a relação. Nós sabemos que a Justiça do Trabalho, essa relação entre empregado e empregador, ela é realmente, atualmente, muito paternalista. E em virtude dessa proteção ao trabalhador,
enrijeceu-se a legislação de uma forma que não tem como mais aumentar a produção, nem para o lado do empregador e nem aumentar a produção do próprio empregado. Então nós veremos que a reforma, ela não foi assim todos os direitos que podem ser alterados ou negociados ou flexibilizados, né? Somente os direitos que estão na Constituição Federal, na CLT. Os direitos que estão lá garantidos na Constituição Federal, nas garantias fundamentais ao trabalhador, esses não foram mexidos em nada. Então, a jornada, o limite de 2 horas por dia de jornada, o 13º salário, o direito às férias, o direito ao adicional de férias, isso não foi mexido em absolutamente nada. Não pode ser mexido. Inclusive, na reforma, tem um artigo, que é o 611-A, que descreve mais de 30 direitos que não pode sequer figurar numa convenção coletiva. Se figurar qualquer flexibilização desses direitos, numa convenção coletiva, num acordo coletivo, ele é considerado nulo, é ilícito. Visando para manter manter a maioria das proteções ao empregado. Só que teve alguns direitos que, em virtude desse enrijecimento, foi concedido a possibilidade de você negociar via acordo coletivo, convenção coletiva, ou até negociar individualmente entre o trabalhador e o patrão. Tá? Então, vejam bem, que alguns direitos poderão ser negociados somente via convenção coletiva. Nós veremos quais daqui a pouco. Outros direitos não podem ser negociados nem individualmente e nem coletivamente. E o melhor, o trabalhador que vai escolher se ele vai admitir ou não aqueles direitos que foram flexibilizados. Então, pessoal, a reforma trabalhista, ela veio para flexibilizar isso daí. A principal e talvez a mais polêmica das alterações, né, seria referente à contribuição sindical. Bom, o Brasil, ele é filiado, a partir da Constituição de 88, ao Instituto da Liberdade de Filiação Sindical. Só que desde 88 para cá, nós não tínhamos essa liberdade. Porque as contribuições sindicais, tanto de empregado quanto de empregadores, ainda são compulsórias. Ou seja, você é obrigado a contribuir através do sindicato, seja empregado ou seja empregador. Então essa obrigação de você contribuir com algum sindicato, do empregado ou dos empregadores, gerou uma proliferação de sindicatos desmedida no país. Hoje nós temos mais de 11 mil sindicatos de empregados. Vejam bem, nós não temos tantas categorias para ter tantos sindicatos assim. Mais de 11 mil sindicatos. Nós temos mais de 5 mil sindicatos de empregadores. Vejam bem, se você for ver a proporcionalidade, é até mais sindicatos de empregadores do que dos empregados, né? Então, isso gerou desmedidamente uma proliferação de sindicatos. Por quê? Porque é obrigatório a contribuição. Então, ora, que liberdade sindical é essa se você tem obrigatoriedade de sindicalização, né? E outra coisa, quando você prolifera demais, como que você vai conseguir exigir ou fiscalizar aquele sindicato que você está contribuindo? Tem empregado e tem empregador que nem sabe para qual sindicato está contribuindo. Então, como a principal alteração da reforma é dizer o seguinte, que vale o que está sendo negociado, tanto é que tem o jargão, o negociado vale mais do que o legislado, e essa é a proposta para equilibrar essa relação empregatícia. Para que isso tenha efeito, nós não podemos mais obrigar a ninguém nesse país a ser sindicalizado. Aí que alterou a proposta do 579,
e tornou a contribuição sindical facultativa. Não é que acabou com a contribuição sindical. Não é que está acabando com o sindicato. Está dando o direito do sindicalizado, seja ele empregador, seja ele empregado, em escolher, primeiro, se ele quer ser sindicalizado. Se ele quer ser representado por alguém na sua relação de trabalho ou na sua relação empresarial. Segundo, qual sindicato que vai representá-lo? Qual sindicato que eu acho que realmente defende os meus interesses e não só está aqui fazendo de conta que defende os meus interesses, só atrás da contribuição que é obrigatória? Né? Qual sindicato que eu tenha certeza que esse dinheirinho suado, mensal, que tem contribuição que é mensal, e tem aquela contribuição anual, que eu já vou explicar qual que é descontado do meu ordenado, do meu salário, eu tenho certeza que ele está empregando isso daí em prol da minha categoria, em prol da defesa dos meus interesses. Agora é uma nova ótica de como ver a justiça do trabalho, porque vocês, tanto empregadores quanto os empregados, vão poder escolher se quer ser sindicalizado e quem que vai representar os interesses de vocês. Então, essa é a principal mudança nessa ótica de ver a justiça do trabalho. Então, nós temos contribuição confederativa, contribuição assistencial ou negocial, qualquer outra nomenclatura de contribuição, né? Nós temos aqui em Campo Mourão, por exemplo, nós temos a contribuição assistencial ou negocial, que é aquela prevista na convenção coletiva, que 1,5% durante 11 meses do salário do empregado, obrigatoriamente, é encaminhada ao sindicato dos empregados em Campo Mourão. Então 1,5% todo mês é descontado, vem lá no holerite de qualquer um que é empregado aqui em Mamborê ou na região, descontado esse 1,5% e vai ao sindicato dos empregados de Campo Mourão. Além desse 1,5%, nós temos aquela contribuição do 579, que também ficou facultativa, que é 1 dia de trabalho por ano de serviço, que é descontado do empregado, e o empregador é obrigado a descontar, mesmo que o empregado queira ou não, ele é obrigado a descontar e encaminhar para o sindicato dos empregados. Tá? Então essas duas contribuições, qualquer que seja o nome que venha, ou venha na convenção, ou venha em acordo coletivo, ou venha na CLT, o STF, em 23 de fevereiro de 2017, vejam, antes da reforma, já julgou nesse acórdão aí que está ali, que é o 1018.459, um processo do Paraná, que qualquer que seja a contribuição sindical de quem quer que seja, empregado ou empregador, é preciso o exercício da vontade de ser sindicalizado. Então o STF já tinha julgado isso. Então, até eu tenho feito um alerta, tanto aos empregados, mas principalmente aos contadores, aos advogados e aos empresários, que quem continua remetendo essa contribuição compulsoriamente, sem pegar a autorização do empregado, pode se ver numa situação muito difícil futuramente. De esse empregado ir à justiça para reclamar de volta o que lhe foi descontado, em contrário do que está decidindo o Supremo Tribunal Federal. Ele pode, os últimos 5 anos, ele pode requerer, não precisa entrar com uma ação trabalhista, mas simplesmente com uma ação de indenização para se ver ressarcido dessa contribuição que ele não autorizou. Então ele pode entrar contra o sindicato dos empregados, mas se ele quiser, ele pode arrolar a empresa como responsável solidário ou subsidiário, conforme for o caso. Então, muito cuidado quem está fazendo isso, que pode ser que isso venha a acontecer. Bom, depois desse acórdão, então nós vimos que a questão da filiação, ela é facultativa, a partir de 11 de novembro, mas eu já falo que a partir de agora, porque a decisão do Supremo já foi tomada, só está lá com recurso pendente, mas já está valendo.
E também o seguinte, além do empregado escolher se ele quer ser sindicalizado e qual sindicato que vai cuidar dos interesses dele, o legislador visou em dar cumprimento ao que dispõe o 592.2 da CLT, que é a destinação desse recurso. Então o sindicato, ele não é simplesmente arrecadar, chegar final do ano ou a cada 2 anos, sentar para fazer a convenção coletiva, arrumar lá um aumento e pronto, acabou. E depois fazer as homologações das rescisões. A lei já fala que é muito mais que isso. Então, onde que deve ser empregado esse dinheiro arrecadado? Assistência jurídica, médica, dentária e hospitalar, agências de colocação e recolocação do trabalho, creches, bibliotecas, auxílio funeral, colônia de férias, centros de recreação, formação profissional, bolsas de estudos, etc. Então, o sindicato que quer fazer essa arrecadação, ele tem por obrigação legal em retornar isso ao seu sindicalizado com esses benefícios e outros mais. Então, a visão do legislador foi essa: olha, vamos depurar o sistema sindical. Quem realmente não está representando os interesses, porque a pessoa vai perceber e vai ter que se dirigir ao sindicato para se filiar, isso vai acabar, né? Esses meios de vida de arrecadação aí dos sindicatos, e nós vamos ter menos sindicatos, mais sindicatos mais fortes. Por quê? Porque a reforma privilegiou o acordo coletivo, a convenção coletiva. Então, isso que ela veio para privilegiar. E ela quer ter a certeza que esse acordo coletivo e convenção coletiva seja pactuado por sindicatos fortes, não por sindicatos de fachada. Por sindicatos que realmente protejam e defendam os interesses dos empregadores e protejam e defendam os interesses dos empregados. É essa flexibilização que a reforma trouxe. Então, oi? Outra coisa, até esqueci de falar. Eu vou falando dos temas. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, pode levantar a mão que nós interrompemos, porque senão depois acaba esquecendo, né? Eu acho que seria legal assim esse formato. Então, se alguém tiver alguma pergunta referente à contribuição sindical, referente ao que nós acabamos de falar, quando estamos encerrando o assunto e partindo para outro, fique à vontade. Senhor, pode falar. Aquela contribuição rural que a gente paga o CNA. Hoje é compulsório, é obrigatório você pagar. A partir de 11 de novembro é facultativo. O produtor rural que quiser pagar, vai se filiar ao CNA e vai pagar. Quem não quiser, não vai. Isso que é a questão. Por isso que eu falo que a reforma veio para equilibrar a relação. A reforma não veio falando que é só o empregado faz isso ou só... Então veio para equilibrar tanto para empregado quanto para empregador. Doutor, mais então, algum? No caso assim, hoje eu tenho 19 funcionários. Então, os meus funcionários, eu posso mandar eles no escritório, fazer lá, declarando que ele não quer mais... Não precisa. Pela reforma não tem necessidade. Não tem necessidade. É ao contrário. O sindicato da categoria deles que vai ter que ir atrás e coletar a filiação deles. E o sindicato vai te informar. O Rose, da empresa tal, teus funcionários, aqui está a lista de quem é filiado e a ficha de filiação. Você vai confirmar com eles. Isso aqui procede? Você é filiado? Certinho? Posso fazer o desconto? Posso fazer o desconto. Você faz o desconto e encaminha. Quem não tiver filiado não é devida contribuição. Porque mesmo porque não é você que está contribuindo. A partir de agora ele tem que se filiar. Mesmo porque não é você que está contribuindo. É o próprio empregado. Funcionário. Para você é indiferente. Simplesmente você vai descontar dele e vai encaminhar para o sindicato. Essa lógica mudou. O que precisa é a pessoa decidir se vai estar filiado ou não. Então não precisa fazer nada. Ao empregador não precisa fazer nada. A mesma lógica é você com o sindicato lá do Nelson presidente. É a mesma coisa. Né? Ele vai te mandar o boleto, você vai ter que estar filiado para pagar. Se você não quer, para mim eu não quero, acabou. Né? E assim com todas as classes de empregadores. Tá? Então, a partir de 11 de novembro, é essa autonomia de vontade. Isso que a reforma veio privilegiar. A vontade do empregado e a vontade do empregador.
Outra pergunta. A gente aqui, nós empresários, a gente recebe lá durante quase o ano todo, sempre vem lá um boleto. Sindicato, não sei da onde, São Paulo, Federação, Confederação. Confederação do Estado do Paraná. Então, assim, tudo que eu pego, assim, eu levo lá no escritório. A partir de hoje a gente pode estar indo lá saber qual sindicato que eu sei que é aqui de Campo Mourão, é o do Nelson. Você primeiro, todos aqui de Mamorê vão ter que ver qual que é a tua atividade preponderante. Você pode ser, por exemplo, você da alimentação, isso, né? Mas qual que é a sua atividade preponderante dentro da sua padaria? Não é o comércio? A compra e venda de varejo? Isso. Então você vai ver qual que é a sua atividade preponderante e vai se filiar ao sindicato do comércio, porque aquela atividade é importante para você. Não te interessa o sindicato da alimentação, que mexe com as indústrias de fécula, de farinha de trigo e tal. Para você não interessa, o que interessa é a tua atividade preponderante. Então você vai se filiar ao comércio. Eu não vou dizer o mesmo, por exemplo, de uma indústria. Se ela não tem comércio varejista, talvez a atividade preponderante dela não seja o comércio, mas ela vai ter essa opção de sindicalizar onde ela acha que a atividade dela é preponderante. A agricultura, a mesma coisa. Então, essa é a liberdade. O empregado também. Ele vai decidir se ele quer realmente ser sindicalizado ou não. Se ele quer realmente contribuir ou não. Ele não vai ser obrigado mais. Então, essa é a lógica da reforma. É esse equilíbrio de forças, né? É essa autonomia de vontade das pessoas. Tá? Mais alguém? Podemos continuar. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, levante a mão ou chame que nós vamos esclarecendo. Você falou agora há pouco que questão de sindicato e empregado e empregador. Certo. A partir do dia 11, o empregador tem que registrar, falando que o funcionário vai ser responsabilizado do sindicato, ou como é que funciona já? Não precisa do empregador? Não, a partir do dia 11, não precisa mais se fazer aquela cartinha justificando, porque às vezes o empresário, ele fica numa situação difícil, né? Porque o empregado reclama que está descontando, e ele fica com medo de não passar o dinheiro e depois ser cobrado pelo sindicato. Aí faz uma cartinha para o empregado vai lá, o sindicato não recebe, ou fala que aquilo não tem valor, que é obrigatório, e realmente até agora o caráter é obrigatório. Então, com a nova reforma, é essa nova lógica, né? O empregado vai falar para você: o patrão, eu me sindicalizei lá no sindicato tal, você está autorizado a descontar do meu salário isso ou aquilo, uma vez por ano, uma vez por mês, né? Para mandar lá para o meu sindicato. Essa lógica foi invertida. Se está em convenção ou não? Independente se está em convenção ou não. Por exemplo, essa de 1,5% que eu falei está na convenção da região. Ela está na convenção. O Supremo já falou que não é que é ilegal estar na convenção, ela pode estar na convenção. Só que ela só está sujeito a ela quem é sindicalizado. Quem não quer sindicalizar ou quem não é sindicalizado, não deve recolher. Tá? Não é que está falando é proibido ter a contribuição, ou mesmo estando na convenção não é para ter. Não é assim generalizado. É simplesmente dar à pessoa a autonomia de vontade que ela queira ser sindicalizada. Só isso. Tá? Por exemplo, o funcionário então, ele não quis ser sindicalizado. Aí eu vou fazer uma rescisão. E eu demiti. Precisa passar pelo sindicato? Olha, hoje precisa. Todos precisam. Todos, teoricamente, são sindicalizados. Com a reforma entrando em vigor em 2011, teoricamente, quem não é sindicalizado não vai precisar da homologação. Teoricamente. Nós temos que aguardar o andamento da Justiça do Trabalho para ver como que ela vai aplicar a reforma com o tempo. Mas, né, se o sindicato aceitar a homologação mesmo de quem não é sindicalizado, eu não sei como vai ser essa relação. Né? Eu não sei como vai ser essa relação. Se o sindicato vai querer cobrar, como ele falou, ou não. Mas, a princípio, após a reforma, o empregado que não é sindicalizado não precisa de homologação no sindicato. Aí o pessoal vai falar assim: olha, mas daí como que vai fazer para a Caixa Econômica Federal que ela exige a homologação do sindicato? Já tem dentro da Caixa Econômica Federal instrumentos que
que a Caixa vai fazer a homologação mesmo sem a rescisão. Porque essa é a autonomia de vontade. Se você exige uma homologação de quem não é sindicalizado, o porquê então da liberdade de vontade de ser sindicalizado ou não? Então, a princípio, nós estamos entendendo que para quem não é sindicalizado, não vai ser exigida a homologação no sindicato. Porque, na verdade, não é exigência do empregador, é exigência do sindicato dos empregados. Dos empregados, Isso, exato. Então, se o teu empregado não é sindicalizado, não existe motivo jurídico e plausível para você ir lá, né? Então, por isso que eu acho que na aplicação da reforma, nós vamos ver isso de perto, como que vai acontecer. A princípio, para quem não é sindicalizado, vai ser exigida a homologação no sindicato dos empregados. É o seguinte, como que vai ser? Porque agora os sindicatos vai ter interesse atrás dos funcionários. Com certeza. Certo. Ele vai no horário de serviço? Como que vai ser isso? Não pode. Ele não pode chegar lá e interromper a atividade de labor, ele tem que ir no horário de folga, ou na saída, ou no horário de almoço do empregado. Ele não pode interromper o trabalho para fazer reunião, a não ser que haja expressa permissão do empregador, né? Isso aí não... Ou chamar para uma reunião do sindicato, né? Em horário que não é do horário de serviço. Eles não podem interromper, abordar o empregado em sua plena atividade E agora vai chover esse sindicato, né? de trabalho. A partir, vamos supor, amanhã vai ter uma contratação de um novo funcionário. Ele não precisa ser sindicalizado ou lá no escritório eles já vão perguntar se quer contribuir ou não. Aí fica por conta do escritório. Não fica por conta de ninguém. De Fica ninguém? por conta do próprio empregado. Fica por conta dele. Ele que vai decidir se ele vai querer ou não. De princípio não vai ser descontado nada do que ele entender. Exatamente. Se o Como... funcionário tiver interesse, ele vai correr atrás. Exatamente. Como o sindicato, o sindicato vai caber ao sindicato se divulgar, fazer uma proposta para o empregado. Olha aqui você tem isso de vantagem, nós protegemos o seu direito, você tem assistência jurídica, você entendeu? A ideia é justamente essa. Agora, vejam bem, pessoal, vejam bem. Essa reforma foi aprovada e o presidente nessa situação aí que todos nós estamos vendo, né, ele está na mão dos deputados. Então tem aí um rumor que os sindicatos estão pressionando a presidência da República para arrumar um outro tipo de contribuição, para substituir essa. Mas todo tipo de contribuição que surgir, que for obrigatório, vai totalmente contrário ao espírito da reforma. Vai totalmente contrário ao que o STF decidiu, que é a liberdade sindical. Então não foi uma lei que numa canetada mudou isso. Isso já vem sendo decidido nos tribunais que precisa dessa filiação. Você não pode ser filiado a um sistema de liberdade sindical com obrigatoriedade sindical. É totalmente contraditório, no mínimo, né? Então, já que o nosso sistema é o de liberdade sindical, liberdade seja concedida. Então, hoje em dia, existem muitas entidades de classe que falam: mas o empregado ele não tem autonomia de voz perante o patrão. Eu não vejo assim. Eu vejo hoje, pelo campo de informação, que hoje todo mundo tem direito à informação, o empregado que vai decidir. O problema é que para o sindicato dos empregados, se o empregado decidir que não quer ser sindicalizado, ele sempre vai querer achar um motivo. Ou porque o empregador coagiu, ou porque... Você entendeu? Por quê? Porque ele está perdendo receita. Então, para ele garantir a receita dele, ele vai ter que realmente provar para aquele funcionário que trabalha lá na padaria da Rosa, que trabalha lá no supermercado, que trabalha na loja, no posto de gasolina, ele vai ter que provar e convencer esse cidadão que realmente ele vai ter um benefício com a contribuição dele. Eu acho que essa que é a lógica da reforma. A pessoa tem o direito de escolha. Eu acho que aí é onde entra a questão da convenção coletiva, como elas são muito mal feitas. Ali onde é que estava ali, contribuição de 1,5%, tinha que ser assim, então, contribuição de 1,5%, conforme, tendo em anexo a autorização dos funcionários. Aí não colocam nada nessas convenções coletivas e todo mundo fica sem saber nada.
Fica à mercê, né, na realidade. Olha lá, acabaram de fazer a pensão, simplesmente estava escrito 1,5%. Só. Exato. Tinha que ter que colocar isso aí, igual o senhor falou, 1,5% perante a ficha de cadastro. Mas a lógica da reforma é não precisar ter ficha de cadastro. Né? Não precisar. Basta que o sindicato comprove que o empregado é filiado. Basta isso. Ou o empregado fale para o seu empregador: olha, eu sou filiado ao sindicato, pode fazer um desconto. Né? Mas aí você vai ter que dar um documento do empregado. Se alguém quiser pegar por cautela, mas daí até é um excesso de zelo. Mas que nem diz o ditado: caldo de galinha e cautela não faz mal para ninguém. Então, se ele pegar, acabou. Pegar autorização, não tem problema. É que hoje em dia, mesmo com a desautorização expressa do empregado, você ainda fica sujeito a ter que repor. Hoje, atualmente. É isso que veio para mudar a reforma. Hoje, qualquer empregado aqui, se estiver aqui ou de vocês, não sei se já passaram por essa experiência, se ele for com a cartinha dele lá no Sindicato do Comércio, ele não pode levar nada. O cara vai pegar lá, beleza, tudo bem, vai rasgar e jogar no lixo. Qualquer sindicato. Né? É assim que funciona. É essa a lógica. Por isso que nós temos 11, 12 mil sindicatos no país. Né? Onde já se viu isso? E a lógica também é assim para os empregadores. O colega ali falou do agricultor. O CNA manda, notifica no jornal, publica lá em Brasília, o empregador rural não está nem sabendo. Quando ele vem a ação da justiça cobrando. E é assim também, às vezes, com o sindicato. Tem os bens, né? Então, é essa lógica que veio para mudar. Já que é liberdade sindical, então vamos exercer a liberdade sindical. Eu acho que o país, todos nós, estamos maduros o suficiente para exercer isso. Né? Estamos maduros. Tem instituições também. Né? Tem o Ministério Público, que está com as portas abertas a todo mundo. Tem o Ministério Público do Trabalho. Tem as redes sociais. Tem os canais de comunicação, disque denúncia, enfim. Tem muito canal aí para você se ver socorrido. Se você chegar lá, empregado, por exemplo, falar para o patrão que ele não quer ser, que ele quer ser sindicalizado, e o patrão querer falar para ele: não, então eu não vou te contratar. E isso depois chegar nas autoridades, o patrão está ferrado. Isso é dar dano moral, é indenização. Então, tem vários instrumentos de penalização, né? Mais alguma coisa da contribuição sindical? Beleza, então vamos para frente. Então, a lógica da reforma é o negociado prevalece sobre o legislado. E nós temos um novo artigo na CLT, que é o 611-A. Esse artigo 611-A, ele traz 15 incisos que podem ser, que a convenção coletiva e o acordo coletivo vai prevalecer, inclusive, sobre o que a lei diz. Então, na convenção coletiva, os sindicatos, tanto patronal quanto empregadores, eles vão ter esses 15 artigos para trabalhar, para flexibilizar a relação. Esses 15 artigos do 611-A, eles podem ser negociados via convenção coletiva ou via acordo coletivo. Desses 15 artigos, 5 deles não precisam de sindicato. Se o empregado e o patrão sentarem e combinarem, eles podem negociar do jeito que eles quiserem esses 5 direitos. Primeiro, banco de horas. Hoje, não sei quem faz banco de horas aqui, é obrigatório a convenção coletiva ou o acordo coletivo para você instituir um banco de horas. Né? De 12 meses para você zerar o banco, não é isso? Se você fizer um banco de horas, claro, respeitado o limite constitucional, que é 2 horas extras por dia. Isso não foi alterado, pessoal. Não pode agora o cara fazer 5, 6 horas extras, tá? Respeitado o limite. E se você fizer por escrito que você vai zerar o banco de horas em 6 meses, não precisa de sindicato, não precisa de acordo coletivo, não precisa de convenção coletiva. Basta um contrato escrito entre você e o empregado. Olha, vamos fazer o banco de horas? Vamos. Em 6 meses, a minha obrigação como empregado nós vamos zerar o banco de horas. Não vamos passar de 6 meses. Pode sentar com o seu empregado e fazer o acordo coletivo, acordo individual do banco de horas. Não precisa de sindicato. Hoje precisa.
12 meses. E se você zerar o banco de horas em 30 dias, nem de papel escrito precisa. É o que está na lei. Se você falar assim, ó, você vai fazer tantas horas extras por dia, só dentro do mês nós vamos zerar a compensação do banco de horas. Não precisa nem de papel escrito. Claro, eu sou advogado patronal, eu sempre falo, tem que escrever tudo. Mesmo que a lei está falando que não precisa escrever, tem que escrever. Então, 30 dias pode fazer individualmente, sem sindicato ou não. Cartão ponto, né? Oi? Cartão ponto. Cartão ponto, é uma prova, a maior prova é o cartão ponto. Pessoal, empregado, às vezes o custo de um relógio ponto pode ser um pouquinho salgado, mas a melhor prova que tem para o empregador é o cartão ponto. E para o empregado também. Então essa é a prova tanto do banco de horas quanto também das rotinas, né, da hora extra. Bom, férias, veio uma novidade. O empregado pode fracionar as férias e o empregador, se os dois se entrarem no entendimento entre si, em 3 períodos, em 3 vezes. Sendo que uma dessas vezes não pode ser inferior a 14 dias. E uma das outras 2 não pode ser inferior a 5 dias. Então, pode empregado e empregador decidirem fracionar as férias em 3 períodos. Não tem mais aquela obrigatoriedade de gozar os 30 dias de férias, ou então só vender 1/3, né, das férias. Não tem mais aquela obrigatoriedade da legislação atual, que fala que o empregado tem que descansar 30 dias, ou no mínimo 20, né, porque faz parte tal do descanso dele. Então pode ser fracionado. Nesse aspecto, trouxe uma ressalva muito importante, em proteção ao trabalhador que vai fracionar as férias. Então, o legislador disse o seguinte: as férias não podem se iniciar na véspera, 2 dias antes de um feriado. Né? Vejam bem, o pessoal fala que a reforma foi prejudicial ao empregado. Nesse caso, está protegendo o empregado. Porque tem realmente gente que usa desse artifício. Tem um feriado, das férias um dia antes, 2 dias antes, para aproveitar e ganhar aquele feriado. E não pode também ser dado na véspera de final de semana. Então, esses 3 fracionamentos, 14 dias e 2 de 5, no mínimo, não pode ocorrer em 2 dias úteis antes de feriado e nem na véspera de início de final de semana, tá? Então, isso é uma ressalva para proteger o empregado. Então, vejam bem que nós estamos falando em equilíbrio das relações. Não estamos falando em privilegiar ninguém. Era uma coisa que não existe, é um instituto que não existe na atual legislação. E isso eu acho que vai impulsionar a atividade econômica, porque se você pedir para qualquer empregado, se ele quer ficar 30 dias folgado, eu acho que poucos querem. E se você pedir para o empregador, se ele quer deixar o empregado 30 dias sem aparecer na empresa, também poucos. Então acho que eu acho que isso até já acontece informalmente, né? Acontece informalmente, mesmo fora da lei. Então eu acho que veio para formalizar uma situação já existente, inclusive. Acordo de demissão é uma outra novidade. Eu pergunto aqui aos empregadores, e até aos empregados que tem aqui, mas mais aos empregadores, quantos de vocês, eu como advogado de empresa, me deparei várias vezes daquele empregado que quer fazer um acordo para ser mandado embora, para ele movimentar o fundo de garantia. Aí todos nós sabemos qual o risco que nós corremos, depositar a multa, o cara devolver e depois contratar de novo, ou então contratar o cara receber o seguro-desemprego para que ele terminasse de contratar. Quer dizer, gente, isso é uma ilegalidade, isso é crime. Mas quantos de vocês aqui eu tenho certeza que já não fez isso? Atendendo um pedido, às vezes, do empregado, de um amigo que é empregado. Quantos? Correndo risco. Quantos outros que depois não foram responder lá na Justiça do Trabalho? Quantos outros que não foram responder na Justiça Federal, porque fraudou o seguro-desemprego ou o INSS? Então vejam bem, isso acontece na informalidade e muito, não é pouco, né?
Somente aquele que depois se deparou com dissabor na Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal é que acordou para a vida, aprendeu e não faz mais. Mas tem muita gente que faz ainda. Então, a norma, o legislador, ele veio tentar amenizar isso. E ele fez o acordo de demissão. Nós temos só 2 tipos de demissão: por justa causa e sem justa causa, não é isso? Então, veja bem, não tinha flexibilidade nenhuma. Essa situação que o cara quer fazer um acordo de demissão para movimentar o saldo do fundo de garantia, não existia isso na legislação. A partir do dia 11 de novembro vai ter. Então, se empregado e empregador, individualmente, sem a presença de sindicato, resolverem fazer um acordo de demissão, o que vai acontecer? A multa de 40% do depósito do saldo do fundo de garantia cai para 20%. O aviso prévio cai para metade também, se você for indenizar ou cumprir. E o empregado pode movimentar até 80% do saldo da tua conta de FGTS. Obviamente que não vai poder movimentar o seguro-desemprego, mas ele pode fazer isso e pode imediatamente no próximo mês ser recontratado. Sem risco para o empregador, sem risco para o empregado, atendendo o anseio do empregado de às vezes movimentar a tua conta do fundo de garantia, que está lá rendendo 3% ao ano, e nós sabemos que é muito rígida essa movimentação. Então, veio para equilibrar a situação. Se é vontade do empregado fazer isso, por que não? Então, a reforma veio para também dar essa possibilidade, criou mais uma possibilidade de rescisão. Trouxe também a telejornada, que é o chamado modernamente home office. Aquelas atividades onde não tem necessidade do empregado exercer dentro do ambiente de trabalho, ele pode fazer dentro da casa dele, ou no escritório, ou no carro, ou qualquer outro lugar. Tá? Claro que fica bem claro que nesse tipo de contrato de trabalho não se fala em hora extra. Expressamente a lei fala, não é devido hora extraordinária. Por quê? Porque não é devido também o controle de jornada. Não existe horário de entrada, horário de saída, horário de almoço. Não existe trabalho de noite, de dia ou de madrugada. Porque a característica daquele trabalho é um trabalho que não precisa fazer lá na empresa. Pode ser feito em outro lugar qualquer. Inclusive no exterior. Inclusive em outra cidade. Você pode fazer aquele tipo de trabalho. Para isso, empregado e empregador, quando for fazer o tipo de contratação, vai estar tudo por escrito, qual que é o trabalho a ser desenvolvido, os equipamentos, quem que vai fornecer, se é a empresa ou se o empregado vai usar o equipamento dele, o ressarcimento, às vezes, de um deslocamento, ou então da utilização, da manutenção do equipamento, né? Tudo isso tem que ser colocado no contrato por escrito. Isso daí, gente, eu certa vez, sempre conto isso, eu advoguei para uma grande empresa de confecção, Cianorte, que é muito conhecida, e tinha lá um sistema de tecnologia de informação, de TI, pessoal da informática e tal. E é muito difícil contratar com esse pessoal. Geralmente o pessoal jovem, com outra cabeça, é avesso a controle de jornada, o cara dorme de dia e trabalha de noite, né? Faz programação, enfim. Então não tinha jeito, então a empresa tinha que correr risco, senão ela não tinha profissional. Então ela tinha que arrumar um outro ambiente de trabalho. O pessoal às vezes não quer ter convivência ali com o pessoal do escritório. Então agora isso veio para resolver isso. Veja bem, você não pode confundir essa atividade do teletrabalho com atividade externa. Por exemplo, motorista de caminhão ou motorista em geral não é teletrabalho. Vendedor pracista também não é teletrabalho. Mas se você tem alguma função que pode ser desenvolvida a função fora do ambiente da empresa, você pode contratar como teletrabalho. Esse pessoal de programação pode ser teletrabalho. Qualquer outra atividade, né? Você quer, por exemplo, colocar um televendas. Você pode fazer um televendas através de contratação de teletrabalho.
você vai fornecer os equipamentos necessários, você vai fazer o reembolso daquelas ligações, ou fornecer um aparelho que a pessoa liga e a empresa paga, pode fazer. Tá? O empregado vai ter a consciência que não vai poder cobrar hora extra. Também o empregador não tem controle de jornada, ele pode trabalhar quando e como ele quiser. Tá? É um novo tipo de contrato de trabalho. E depois nós temos a jornada 12/36. O empregado trabalha 12 horas, descansa 36. Muito comum no setor público. Polícia, bombeiro, área de saúde, enfermeiro, pessoal do SAMU. E era um anseio da iniciativa privada, esse tipo de contrato não tinha. Né? Essa jornada de 12/36. Agora, individualmente, sem o sindicato e sem a previsão de convenção e coletivo, acordo coletivo, você pode fazer uma jornada desse tipo com o seu funcionário. Tá? Então você pode fazer esse tipo de jornada. Isso são os 5 dos direitos individuais. Os outros incisos, os outros 10 incisos, aí necessária a convenção coletiva. A reforma veio para dar força para o sindicato. Veio dar força à convenção coletiva. Prevalece o que é negociado sobre o que é legislado. E uma outra coisa, aquele empregado que ganha o dobro ou mais do piso da categoria do INSS, em vez de 5, todos os 15 direitos ele pode negociar individualmente. O legislador entendeu o seguinte: aquele empregado que ganha acima de 5, 6 mil reais, ele tem a capacidade de negociação de negociar com o seu empregador direto. Então ele não precisa de sindicato. Essa que veio, né? Tem empregados que ganham 10, 12 mil reais, para que ele quer sindicato? Será que ele, com esse salário, não consegue negociar diretamente os interesses dele? Claro, preservando os direitos da Constituição Federal, só esses 15 ali, dos 611, que pode ser negociado. Então quem ganha mais, tem mais capacidade de negociar. Quem ganha menos, veio o Estado ainda protegendo com algumas normas. Tudo bem? Podemos passar? Pode falar. Só ficar um pouco mais claro. Nas 3 vezes que o funcionário pode pegar, em 2 dias, se a gente negociar com ele, para ele pegar perto do final, de repente, se for vantagem para ele ou para a empresa, negociado, isso pode ser negociado ou não? Olha, o que é proibido é o seguinte: 2 dias antes do início de um feriado, ou 2 dias antes do início do final de semana. É isso. Não pode? Não pode. Não existe é vedado. Para isso não existe negociação. É uma ressalva que foi feita na legislação, não tinha isso daí. Isso aí foi feita uma ressalva para você poder fracionar as férias. Né? A outra ressalva, pelo menos um desses períodos tem que ser com 14 dias. E os outros 2 não pode ser menos que 5. Né? Essa que é a ressalva. Igual pode ser pago. Quantos dias ainda o funcionário pode ser? Mesma coisa, 1/3. 10 dias. 10 dias você pode... Isso permaneceu igual. Tá? Então 10 dias você pode comprar as férias, vamos dizer assim, né, no popular, que é o empregado vender as férias. A outra questão é o seguinte: quando se faz aquele acordo, daqui 30 dias eu posso me contratar o funcionário. Ele não vai dar um seguimento do contrato? Não vai dar, porque já é uma previsão de uma nova forma de rescisão. Porque até aqui ele dá um seguimento. Hoje dá unicidade do contrato. Sim. Né? Unicidade do contrato. Então você faz o acordo de demissão e daí é interrompido o contrato de trabalho. Desse acordo já vai contar os 2 anos de prescrição. Tá? Então não vai dar a unicidade do contrato. Essa é a ideia, porque é uma nova forma de rescisão. Que hoje nós temos só sem justa causa e a com justa causa. Esse acordo é um acordo de vontades. Então vai interromper o contrato de trabalho. Tá? Para admitir novamente, pode ser logo em seguida? Não tem problema. Pode ser logo em seguida, não tem problema. O que não pode é o cara, isso é vedado, ele não vai poder. Ele não vai poder. Você vai poder contratar ele e ficar sem registro lá, né? Obviamente. E ele também não vai lá na Caixa Econômica querer entrar no seguro-desemprego, porque tem uma vedação legal. Não pode. Então, qual que é a vantagem? Ele vai movimentar o fundo de garantia dele. Essa que é a vantagem. Então, vejam bem, pessoal, como vocês estão vendo, é uma mudança de cultura de como olhar a justiça do trabalho. É uma mudança muito radical hoje.
nós pensamos a Justiça do Trabalho como ela está hoje, é uma mudança, os contadores estão aí, empresários que já sofreram na pele, advogados, sabem que é uma mudança radical, totalmente radical. Só que isso vai demorar um pouco para a coisa se assentar, né? Vai demorar um pouquinho. Nós temos é que cumprir a legislação, né? Exigir que os juízes e a estrutura da Justiça do Trabalho cumpram o que está ali, né? Cumpram o que está ali. O que preocupa a gente é ver, né, eu vi uma nota da Associação dos Magistrados Trabalhistas falando que eles fizeram uma reunião e expressamente não vão cumprir a Justiça do Trabalho, a determinação da reforma, né? Isso que preocupa. Uma questão, por exemplo, eu fiz o acordo com o funcionário e foi embora. Recontratei ele. Dali 2 meses eu demitei por justa causa. Vai poder daí contar para seguro-desemprego ou não? Essa questão, aí sim. Aí se você, quer dizer, você fez o acordo de demissão e depois, não, aí não. Aí não. Não, depois tá. Ele não vai poder depois, é um novo contrato. Então aquele tempo que você fez o acordo de demissão, aquilo ali zera para efeito de seguro-desemprego. Você vai ter que começar novamente, contar aquele prazo legal para você, exatamente, 18 meses, para você ter direito ao seguro-desemprego. Senão, vai dar efeito ao contrário, né? Vai fazer o acordo de demissão, contrata de novo, daqui a pouco, né? Então, a lógica, o legislador quis também moralizar um pouco o seguro-desemprego, né, com isso. Mais do que já moralizou em outras alterações recentes. A partir que você fez esse acordo, né, ele perde os direitos, de repente, para recorrer aos 5 anos? Não, vejam bem, a questão da prescrição não foi mexida em nada. Então, se você faz uma rescisão hoje, o empregado ele tem 2 anos de prazo para ingressar na justiça para reclamar os últimos 5, a partir do dia que ele ingressou na justiça. Então, se ele tem um contrato de 5 anos e você faz a rescisão hoje, 2017, né? Outubro de 2017, faz a rescisão dele hoje, ele tem até outubro de 2019 para ingressar na justiça. Só que ele não vai poder rever todos os 5 anos, ele vai poder rever só os últimos 5 a partir do dia que ele entrou. Então ele vai rever só 3. Se você faz um acordo de demissão previsto na legislação, interrompe o contrato de trabalho. Se ele quiser revisar ou discutir na justiça aquele tempo para trás, ele vai ter 2 anos de prazo para ingressar na justiça. O que não vai dar e não deve dar é a unicidade do contrato. É a unicidade do contrato, né? Emendar o acordo com a nova contratação. Então é um novo contrato que surge, tá? Tanto para efeito da rescisão, como para efeito do seguro-desemprego. Então ele vai ter que contar o prazo novamente, 18 meses, sem interrupção, para ele ser demitido sem justa causa, para ele fazer jus ao seguro-desemprego. Tá? Isso nesse acordo, colocar uma cláusula lá que ele abre mão de administrar uma ação trabalhista reclamando. Isso daí veio na reforma. Na reforma tem 2 artigos que a Procuradoria-Geral entrou na Justiça. Primeiro, aquele empregado que assina o termo de rescisão fica impedido de entrar na Justiça. Né? Tem um artigo assim. Isso daí, gente, né, quem é que tem um pouco conhecimento de direito, isso daí vai cair. Isso aí é inconstitucional. Porque ninguém pode ser impedido de buscar algo na Justiça. Tá? Primeiro. Outra coisa que veio na reforma, a questão da quitação de verbas. Pode ir empregado e empregador nos seus respectivos sindicatos e pedir para o sindicato imprimir uma quitação de verbas. Quem tem essa quitação de verbas fica impedido de ir na justiça. Também vai cair. Também vai cair. Isso daí não vai prosperar. Veio na reforma também. Mas a Procuradoria-Geral entrou com questionamento e mesmo que não entrasse, isso daí não ia prosperar. Então ninguém pode ser impedido de entrar na justiça. Qualquer um de nós aqui. A justiça está aí para qualquer um. Seja o fórum, a Justiça Federal, Justiça do Trabalho. Então, por isso
que os empregadores têm que se precaver. Tem que ter orientação, cumprir a legislação certinho, para amanhã ou depois não ter de sabor, né? Seria essa a resposta, né? Bom. Por gentileza, ficou um bocado nebuloso para mim a tua colocação de que os juízes do trabalho afirmam, alguns juízes do trabalho afirmam que não optarão pela nova lei. Sim. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pela lei que vai ser automaticamente eliminada? Olha, eu que estou no meio acadêmico, e estou no meio também da advocacia há mais de 20 anos, 80% do judiciário trabalhista é contra a reforma. Infelizmente, 80% do judiciário é contra a reforma. Só que eu vou te responder ilustrando com a seguinte situação. Em 2006, nós tivemos uma reforma ampla na Justiça do Trabalho, da competência da Justiça do Trabalho. Antes, não sei se vocês lembram, se um trabalhador se acidentasse numa empresa e quisesse buscar uma indenização desse acidente, ele teria que ir no fórum, que é aqui do lado, né? Então ele teria que ir na Justiça Comum para pedir uma indenização, pedir para um juiz comum que não tem nenhuma sintonia, não tem nenhum traquejo com a área trabalhista, para ele ser indenizado daquilo. A reforma que vem em 2006 vem falando o seguinte: olha, se o acidente for acidente de trabalho, a competência para julgar acidente de trabalho é do juiz do trabalho. Então você tem que ir lá na Justiça do Trabalho para você requerer o seu acidente, a sua indenização, ou discutir aquilo, né? Isso demorou 10 anos para definir, mesmo com a emenda da Constituição Federal. Eu mesmo tenho um processo no meu escritório, que eu entrei com uma indenização de acidente de trabalho na Justiça Federal, naquela época. Houve recurso falando que não era competente, foi para a Justiça Comum, voltou, foi... Agora, em 2015, que voltou do STJ falando, não, realmente a competência do Justiça do Trabalho. Então, isso daqui vai acontecer a mesma coisa. Até haver a pacificação disso daí, vai demorar de 5, 6, talvez 10 anos. Vai demorar. Por isso teremos uma insegurança jurídica. Provavelmente. Infelizmente teremos. Infelizmente nós teremos uma grande insegurança jurídica, a começar, se vocês quiserem digitar no Google, chama ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Eles se reuniram em São Paulo, fizeram uma reunião e lançaram uma ata. E essa ata, eles têm alguns pontos que eles falam que não vão cumprir a reforma. Né? Mas já houve a retaliação. Já houve. Então, as partes estão se movimentando. Por isso que eu falo que o que vai definir a aplicação nós não, não nos contentarmos com esse tipo de situação, né? Da pessoa falar que vai descumprir uma lei. Já pensou se nós falássemos isso? Até porque... Você, empregador, vou descumprir uma lei. Né? Então, por isso que eu acho que a Justiça do Trabalho, com o tempo, né, com os recursos, com os tribunais reformando as decisões, e isso se amoldando, eu acho que isso chegou para ficar realmente, não é uma coisa que vai voltar no tempo, ou então não vai aplicar a reforma, mesmo porque vocês estão vendo, não houve nada desse estardalhaço de tirar direito de empregado, muito pelo contrário. A reforma, nós vimos lá o 611A. Quem tiver curiosidade, vai na CLT no 611B da reforma, que tem lá 30 direitos que não podem sequer figurar numa convenção coletiva. Tem os direitos constitucionais que também não foram mexidos. Então, não tem essa de que foi mexido. Na realidade, vamos aqui falar entre nós, o estardalhaço que está sendo feito é unicamente pela falta de obrigatoriedade da contribuição sindical. Quem está reinando e falando contra a reforma são os sindicalistas. Se o governo agora vir com a medida provisória e resolver o problema deles da arrecadação, acabou. Eles não estão nem aí para a reforma. Eles estão reinando e a grita geral é devida a essa falta de obrigatoriedade compulsória de se pagar a contribuição sindical.
Na realidade é isso. Porque você não está vendo ninguém mais falar de direito. Só está ouvindo falar que o governo tem que compensar a falta de obrigatoriedade da contribuição sindical. É só isso. Quem vai na imprensa, quem vê os jornais, o noticiário, é isso que os sindicatos estão fazendo. Alguns, porque tem outros sindicatos, mesmo dos empregados, que têm a consciência que a reforma veio para melhorar a atividade econômica, veio para melhorar a relação trabalhista. Então, tem outros que não, né? Tem outros que estão preocupadíssimos com essa questão dele ter que ir atrás do sindicalizado. Eles estão muito preocupados, com medo de cair a arrecadação, a receita deles. Bom, outra novidade, trabalho intermitente. É uma outra modalidade de contrato de trabalho que está sendo muito criticada, porque fala que precariza o contrato de trabalho. Mas isso daí é o seguinte, você pode contratar o empregado por hora, por dia, por semana, por mês, por períodos, registrado em carteira. O empregado, por sua vez, ele pode ter um contrato dessa modalidade com vários tipos de empregadores. Então, aquelas empresas, por exemplo, chegam numa campanha de Natal, ou empresas que utilizam mão de obra em determinados períodos específicos, em determinados dias da semana ou finais de semana, pode contratar um empregado registrado na carteira dele certinho nessa modalidade. Quais são os requisitos? Primeiro, se você contratar um empregado nessa modalidade, você não pode, se estiver pagando por hora, por mês, mensalista ou semanal ou por dia, você não pode pagar menos do que o piso da categoria dele, independente se ele é sindicalizado ou não. Você também não pode pagar menos do que você paga ao mensalista, que faz a mesma função. Então isso é um critério. Outro critério, você vai registrar ele certinho e vai, para você utilizar a mão de obra dele num determinado horário, num determinado dia, num determinado período, você tem que ligar para ele, comunicar ele desse trabalho com 3 dias de antecedência. Então você vai usar ele olha, eu vou utilizar o teu serviço na sexta-feira durante a noite, ou durante tantas horas. Você tem que comunicar ele com 3 dias de antecedência. O empregado, por sua vez, ele tem um dia útil para te responder, se ele aceita o trabalho ou não. Se ele pode ir lá trabalhar, se ele não pode. Um dia útil. Se nesse dia útil ele não te responder, o silêncio dele é interpretado como desistência do trabalho. Você já pode requerer que outro faça isso, tá? Então, pessoal, na minha visão, isso veio para formalizar a informalidade. Quantos garçons, quantas pessoas que trabalham na zona rural, na atividade agropecuária, nas atividades sazonais, que trabalham assim sem registro? Porque não existe essa modalidade de registro. Se você quiser contratar alguém por dia, por hora, no comércio, na indústria, não existe. E agora veio essa possibilidade. Então veio para você formalizar uma informalidade que já acontece. E nós sabemos que acontece, né? Nós sabemos. Como que ficará os encargos sociais? Você vai pagar os encargos sociais proporcional ao que você contratou. Então, se você contratou ele por hora, trabalhou tantas horas por mês, você vai pagar o seu encargo social referente àquele valor que você contratou. Por outro lado, o empregado vai ter a garantia que ele vai estar contribuindo para a Previdência, que ele vai ter os encargos sociais dele cumpridos. Outra coisa, tem direito a férias? Tem. A partir do momento que fizer 1 ano da contratação, o empregado passa a ter direito às férias, proporcionais ao tantos de dias ou horas ou período que ele trabalhou para aquele empregador. Tá? É tudo proporcional. Então, independente se ele tem um emprego fixo, trabalha... Independente, ele pode ter 2, 3 tipos de contrato. Ele pode ter um contrato de 40 horas semanais com outra empresa e pode ter um contrato intermitente, se ele quiser. E uma vez eu tenho que obedecer a valor dentro da função dele. E no registro, na carteira? O mesmo. Se você for registrar ele por hora,
A função dele tem que estar ali. Você vai pegar lá o salário dele, dividir por 220, é o valor da hora dele. Se eu for pagar ele por dia, mas eu tenho que discriminar qual é a função dele. Exatamente, você vai discriminar qual que é a função que você está contratando ele, garçom, não sei, qualquer outro tipo de função que comporte esse tipo de trabalho, né? O final de semana, para a noite, para o dia, com um período. Só que você não pode pagar menos do que o salário de categoria. E não pode pagar menos do que você paga para um mensalista, que faz a mesma função na tua empresa. Tem que ser equivalente. Trabalhador doméstico também? Pode. O diarista? Pode também. Pode ser feito. Se você quiser contratar uma diarista por hora ou por dia, você pode contratar nessa modalidade, se você quiser. Não tem problema nenhum. Tá? O que você não pode é fraudar, né? Porque mesmo porque você não vai ter benefício nenhum com isso. Né? Contratar como trabalho intermitente alguém mensalista. Aí, né? Isso daí é para cobrir tanto a informalidade de quem trabalha nessa função e não está protegido pela lei, porque não tem como você regularizar, e protege também ao empregador, que arrisca às vezes contratar alguém sem registro, pagando dessa forma, irregular, amanhã depois pode até sofrer uma ação trabalhista, visando algum tipo de vínculo. Então você vai ter essa modalidade para você documentar isso. Quem ganhou muito com essa alteração é o pessoal da área rural. O pessoal da área rural, que tem a questão da sazonalidade, safra, colheita, plantio, passar veneno, herbicida, e aquele contrato safrista que nós temos é muito rígido, né? Então, se você somar no período 60 dias que trabalhou, já dá vínculo empregatício. Aqui não. Se você quiser contratar alguém para passar veneno na sua lavoura, não é toda hora que você passa veneno, não é? Às vezes 2, 3 dias por semana, por mês, ou por cada 6 meses, você pode contratar sim, se quiser. Tá? Basta cumprindo isso que eu estou falando aqui, que está escrito ali. 3 dias de antecedência, comunicar que vai usar o trabalhador, e vai utilizar o serviço do trabalhador. O trabalhador tem 1 dia para responder. Se ele não responder, o silêncio implica em desistência do trabalho. Pode ser usado o próprio funcionário, de repente eu tenho um funcionário dentro, trabalha normal. Eu pego o final de semana e tal, eu posso... Não pode. Não pode. Esse trabalho... Não pode. Não. Você não pode pegar o seu mensalista, que é registrado, e querer fazer ele um intermitente. Aí é horário extraordinário. E do vizinho, pode pegar? Com os adicionais. Se for de outro, não tem problema. Pode. Se ele tiver, você pode registrar, mesmo ele tendo outro contrato de trabalho. Atualmente isso é impossível. Atualmente você não pode fazer isso. Mas, a partir de 11 de novembro, você pode contratar. Sem problema nenhum. Vejam bem, não é obrigado o empregado a aceitar o trabalho. Então, está tendo precarização? Está sendo prejudicial isso daí para o empregado? Vocês conseguem ver algum prejuízo para o empregado trabalhar assim? Ele não é obrigado a aceitar. Ele vai lá se quiser. De repente ele tem uma outra atividade. Continua empregado, mas ele não é obrigado a aceitar aquele dia. Exatamente. Ele continua empregado normal. Se ele for, ele vai receber aquele valor. Está protegido pela lei, porque ele vai receber igual o piso da categoria. Ele não pode receber menos do que o cara que está mensalista lá. Né? Vai ter direito a férias, vai ter direito aos encargos sociais. E se ele tiver, por exemplo, um churrasco de família para ir no final de semana e não quiser, não vou. Então, por isso que eu falo que a reforma veio para equilibrar as relações, não veio para desequilibrar, ou para beneficiar esse ou beneficiar aquele. Né? Então, essa é a minha visão. E aí, nessa questão, o senhor entende que o empregador ele pode exigir alguma exclusividade do funcionário? Não tem exclusividade. A característica desse contrato de trabalho... Não, mas eu digo assim, para não trabalhar para terceiro, não, para o teu funcionário não exercer esse trabalho intermitente? Teoricamente, não. Ele não pode exigir isso, mesmo porque eu acho que a relação não vai exigir esse tipo de coisa. Como é que ele vai exigir uma exclusividade, sendo que ele não vai pagar pelos períodos que o cara vai ficar sem trabalhar? Por exemplo, o empregador, que ela está falando o contrário, o empregador exigir que ele não trabalhe para outro, é isso, né? Isso, de forma intermitente. Aí, o contrato 44, aí vai da autonomia de vontade do empregado. Né? Se o empregado não quiser, ele não trabalha assim.
Então, dessa especialidade? Você, empregador, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você, empregador, fala assim, olha, vou te contratar por trabalho intermitente. Não, eu fixo, 40, normal. Mensalista. Mensagem. Sei. Contrato normal. Para ele não trabalhar de forma intermitente. Para outro. Não pode exigir isso. Você não pode. Fora do ambiente de trabalho, ele pode trabalhar onde ele quiser. Só que no domingo, por exemplo, eu estou pagando o descanso dele e vai para trabalhar para outro. Pois é, mas assim, teoricamente não tem nenhuma vedação. Pois é, teoricamente não tem nenhuma vedação. Na legislação não tem nenhuma vedação. Tanto é que comporta vários contratos de trabalho. Então, aí o seguinte, ó, veja bem, aí vai da relação, vai do que é mais importante para o empregado. O senhor pode mandar ele sem justa causa. Olha, do jeito que eu estou sabendo que você está trabalhando, para mim não serve, vou contratar outro. Você tem autonomia de vontade e dispensa, sem justa causa. Não. Exato, eu entendi perfeitamente. Viu? Aí ele vai trabalhar para o senhor e vai ganhar lá, por exemplo, R$100. Na segunda-feira, a hora que ele pegar o trator para aplicar veneno, o cara está dormindo em cima do trator. Exato, não. Eu tô entendendo a pergunta. Só que o seguinte, veja bem, você tem autonomia de continuar com ele ou não. Você tem essa autonomia. Ele também tem autonomia de ver o que é mais importante para ele. Se ele trabalhar de mensalista ou se ele trabalhar intermitente. Ele pode correr o risco, decorrente dessa jornada intermitente, perder o emprego mensalista. Só que ele pode causar um acidente na segunda-feira, ficar cansado. Isso daí não teve ainda nenhuma vedação. Não teve. Né? Pode ser que isso venha se amoldar. Pode ser. Eu sei que na legislação não está especificamente. Mas quando eu pago ele no mensalista, domingo eu estou... Exatamente, compreendi perfeitamente. O senhor está certo. O senhor está pagando descanso semanal remunerado para ele. Aí ele vai trabalhar para o senhor e recebe justiça. Que é o bico, né? Vamos dizer assim. Então, mas... Aí ele pode também passar o domingo festando e... Nada impede dele... Sei lá, né? Isso já se Então, nada impede, viu, pessoal? Nada impede. Como é que você vai policiar o que o teu empregado mensalista está fazendo ao final de semana? Ele pode passar a semana inteira jogando sinuca e bebendo no bar. E ir cansado, a mesma coisa para segunda-feira. Aí que está a relação entre empregado e empregador. Aí que está essa autonomia de vontade. Você não pode exigir que ele não vá no bar beber o dia inteiro no domingo. Pode? Não, mas aí ele está descansando. Mas você não pode colocar no contrato de trabalho que olha, como eu estou te pagando o descanso semanal remunerado, você não pode ir no churrasco, não pode tomar sua cerveja. Não, eu estou fazendo um comparativo. Eu posso pôr no meu contrato que ele não pode aparecer segunda-feira mesmo. Exatamente, é a mesma coisa. Não, mas se o cara costuma ir pescar, falar que vai desaparecer, é o lazer dele, vai pescar. O cara vai chegar mais cansado que se estivesse trabalhando na enxada. Então, por isso que eu falo que a reforma veio. No final de semana eu chego na segunda-feira e verdade, isso já acontece. Isso daí. Eu trabalho no mercado, noite faz um bico de cachorro, então só vem. Isso daí é uma prática que nós temos atualmente. Não é a reforma que está trazendo isso daí. A reforma está trazendo um jeito de você formalizar o que é informal. É só isso. Agora, essa relação entre empregado e empregador, aí continua do jeito que é mesmo, do jeito que está, não muda nada. Né? Bom, vamos para frente então. Mas, pessoal, tudo bem? Mais alguma coisa? Não, né? Bom, teletrabalho nós já falamos. Serviço efetivo. Hoje, no contrato de trabalho, funciona da seguinte maneira. Se o empregador fornece o transporte do empregado ao ambiente de trabalho, conta como horário trabalhado. É a chamada jornada itinere. É a jornada do ponto onde pegou o ônibus até ele chegar
ao local de trabalho. Se o empregado bate o cartão e por um acaso ou outro, por o fato do clima, está chovendo, tal, ele não vai embora, ele fica ali na empresa, estou falando isso, pode parecer absurdo, mas eu já vi isso no Justiça do Trabalho. É considerado como que ele está à disposição do empregador, mesmo depois de ter batido o ponto. Se o empregador ele quer qualificar o seu empregado, e ele fala assim, vou fornecer um curso de técnico em eletrônica, 30 horas, pelo SESI, Senai, pelo Sistema S. Eu vou fornecer aqui um curso de inglês para o pessoal, porque eu preciso de alguém que fale inglês nessa empresa. Depois do expediente, você bate o cartão. Quem tem interesse? Não é obrigado. Quem tem interesse em se qualificar? Ah, eu tenho, vai dar certificado, tudo. Vai ter custo? Custo zero. Então o cara bate o cartão, vai lá para o curso dado na empresa, de engenharia elétrica, um curso técnico. Depois ele vai na Justiça do Trabalho, ele fala que aquilo foi hora à disposição, foi hora trabalhada. Isso com a reforma veio para regularizar. Vai ser considerado trabalho o horário efetivamente trabalhado. É aquele horário onde o funcionário bate o cartão de entrada, faz o seu trabalho e bate de saída. Eu conheço várias empresas que desistiram de qualificar os seus funcionários por causa disso. Às vezes, esse trabalho, esse curso técnico, não é nem lá no ambiente de trabalho. Às vezes é lá no SESI. Mas daí depois o cara vai lá e fala que ele ficou lá se qualificando para a empresa. Então isso, a reforma veio para regularizar. Ora, você vai receber o que é trabalho efetivo. O que é qualificação, o que é lazer, o que é transporte, o que é várias atividades que não é trabalho, não vai ser considerado horário trabalhado. Não vai ser considerado jornada de trabalho. Aquele vendedor que ganha diária, trabalho externo, o motorista ganha diária, para ser, ou é reembolsado, ou então tem um período de descanso, não vai poder cobrar como salário. Aquilo não vai incorporar no salário. Ajuda de custo para o vendedor. Tem muito disso. Você tem um vendedor externo, você dá uma ajuda de custo para ele, né? Para ele ter alimentação, para ele ter hospedagem e tal. Aquilo hoje na Justiça do Trabalho incorpora ao salário, gera reflexo em todas as verbas. Férias, 13º, encargos sociais, FGTS. Na reforma não vai ter isso mais. Então, jornada de trabalho é a jornada efetivamente trabalhada. Qualquer adicional, bônus salarial, né, ajuda de custo, à disposição lá para estudo, lazer, ou então aguardando algo, clima, transporte, não vai ser mais considerado jornada de trabalho. Tá? Isso a reforma veio para regularizar. Outra coisa, representante comercial autônomo. Não sei se algum de vocês tem essa modalidade de contrato na empresa. Existe uma briga jurisprudencial enorme que o representante comercial autônomo, que é aquele que tem um contrato com uma lei específica, onde ele é registrado no conselho de representante, trabalha com o carro dele, faz a jornada dele, faz o horário dele, ganha comissão. Se ele trabalha para uma empresa só, amanhã ou depois ele pode pedir um vínculo empregatício. Tudo que ele trabalhou, tudo que ele recebeu como comissionado, ele pode jogar isso para a Justiça do Trabalho. Também a reforma veio falando, se for trabalho autônomo, é autônomo. Né? Então, veio colocando os pingos nos is, porque muitas vezes o empregado, o representante comercial vai lá e faz um contrato, ó, eu sou autônomo, não tenho 13º, não tenho férias, não tenho nenhum direito trabalhista. Quando por um motivo ou outro há uma desavença e há a rescisão desse contrato, ele vai na Justiça do Trabalho falar que ele não era autônomo não, que ele era empregado. Né? Então, isso daí a reforma veio para colocar o equilíbrio, colocar os pingos nos is. O que é transporte, o que é qualificação para estudo é estudo, o que é lazer, o que é trabalho. Então, não vai poder mais ter essa de incorporação de várias coisas
a jornada de trabalho. Tá? Então, o trabalho, o serviço efetivo é considerado como o trabalho. Pode falar. Para mim que no interior, se o funcionário ele era balconista e ele fosse fazer uma entrega do produto, fazendo duas funções, isso no justiça do trabalho dava problema. Isso como é que se fica agora? Não, aí é o seguinte, ó, veja bem, você tem que ver a atividade preponderante. Não é que ele está lá no balcão que ele é impedido de fazer entrega, não. Agora, se ele mais faz entrega do que ele está no balcão, então hoje, até hoje, funciona assim. Tem que ver qual que é a atividade preponderante. Se ele fica mais tempo no balcão do que ele faz entrega, é salário de balcão. Mas não dá duplo jornada, duplo serviço? Isso? Dá porque é o seguinte, ó, hoje dá porque até por uma falta de organização do próprio trabalhador, do próprio empregador. Né, que realmente ele usa o balconista para fazer isso. E daí se confunde. Aí dá dupla jornada ou dupla função. Sim. Aí se confunde. Aí o que vai acontecer? O cara, quando vai entrar com a ação na justiça, ele vai ver qual que remunera mais, né? Para pedir a diferença salarial. Considera desvio de função. Então, aí se a atividade preponderante realmente, ele está lá, ele faz entrega e está registrado como balconista porque o salário é menor do que o entregador, aí fatalmente você vai na justiça do trabalho e você vai ter que pagar a diferença salarial, porque você desviou o empregado da função dele. Mesmo se ele for entregador e de repente está fazendo venda... Mesma coisa, é a mesma coisa. Agora, veja bem, isso acontece porque realmente, às vezes, o empresário, ele prefere correr esse risco aí. Por quê? Porque a situação está em desvio de função mesmo. Então ele prefere correr o risco e depois ele sofre as consequências na justiça do trabalho, porque o cara vai provar lá que ele não era balconista, ele era entregador. Ele não era entregador, ele era vendedor. Você entendeu? Então por isso que eu falo que o empregador, ele tem que fazer a coisa justa, a coisa certa. Então se o cara é balconista, né, função. Agora, esporadicamente, na ausência de um entregador, no horário do almoço, às vezes, da folga, ou cobrir um período de férias, não tem problema, esporadicamente. Agora, se isso vira uma rotina, aí não tem jeito, né? Foi falado ali que o transporte não conta na hora de trabalhar. Se o funcionário, às 8 horas deles, cessa às 5 horas da tarde. Certo. Só que ele está prestando serviço longe da empresa. Vai demorar 1 hora, 1h30 para chegar. Certo. Não vai mais contar com o horário de serviço? Não vai mais contar. Isso aí, esse horário em time não vai contar. Vai encerrar. Se tiver. Primeiro, se a jornada for externa e não tiver como o empregador controlar a jornada, ele não pode cobrar hora extra em hipótese alguma. Então, se a jornada for externa. Então, por exemplo, alguém que vai dar manutenção de uma máquina, né? O cara vai lá, não tem como você controlar a jornada dele. Então, ele já não pode cobrar hora extra mesmo. Então, teoricamente, a legislação entende o seguinte, que ele cumpriu o horário normal. Se ele demorou 1 hora para chegar em casa, aí não vai ser contado como hora em time, porque não tem esse controle de jornada. Tá, por exemplo, uma empresa está levando 30 funcionários para prestar um serviço no local. E lá, 5 horas da tarde, terminou as 8 horas dele. Certo. Pode demorar 1 hora para trazer os funcionários para a cidade? Pela reforma, não. Pela reforma, esse horário de transporte não é considerado mais jornada de trabalho. Não é considerado mais. Tá? Que é o horário tímido, que é uma guerra jurisprudencial aí antiga. Controle disso, cartão do outro. Agora, veja bem, se for uma jornada externa, diferente, uma jornada externa, se tiver, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do motorista. Motorista, se você não tiver controle de jornada dele, ele não pode cobrar hora extra. Agora, se você tiver um sistema lá de GPS que controla a jornada dele, e naquela jornada deu horário extraordinário, tem que pagar hora extraordinária para o motorista. Esse pessoal que faz jornada externa é a mesma coisa. Se você não tem o controle da jornada, você é empregador, você não consegue controlar a jornada do seu empregado lá longe, você não vai poder cobrar, ele não vai poder cobrar hora extra sua, porque subentende-se que ele fez a jornada correta. Agora, se você já tem um controle de jornada, é diferente. Então vai desse controle de jornada. E eu não tenho esse controle de jornada, não preciso fazer?
Não precisa fazer. Não precisa. Então, pela reforma, vejam bem, nós estamos aqui discutindo uma reforma que nem entrou ainda em vigor. Vai entrar dia 11. Então, muita coisa vai acontecer. Muitos embates jurídicos na Justiça do Trabalho vai acontecer. E isso vai se amoldar. Mesmo que seja, né? Hoje, qualquer empresa com mais de 10 empregados, é obrigatório ter o controle de jornada. Então, nesse caso, mesmo que tenha mais e não tenha como controlar. Se não tiver o controle externo, não vai poder cobrar hora extra. Tá? Beleza? Vamos lá, gente. Então, outro ponto polêmico, né? Pode falar. Perdão. É muito comum na empresa. O funcionário pega o carro da empresa, vai para uma propriedade rural, faz uma manutenção, 18 horas da tarde, acaba o horário de serviço dele, ele vem embora. Leva 1 hora e meia para chegar na empresa. Chegou na empresa, bateu o cartão ponto. Essa 1 hora e meia. Se ele bate o cartão ponto na empresa, está controlando a jornada dele. Então, infelizmente, essa 1 hora e meia aí, ele não entra daí no critério do transporte. Não entra nesse critério aqui. Não entra. Porque se ele chega às 18 horas, bate o cartão, então o controle de jornada dele é no local de chegada. Entendeu a diferença? Mas e o motorista de, por exemplo, setor público? Você falou lá que o cara fica em pé lá, bateu o cartão, ficou em pé na empresa, depois ele tem direito a entrar na justiça. Eu já tive casos assim. Tá. Funcionário público, ele é controlado, bate o cartão, é de segunda a sexta até às 5. Mas no sábado ele é um time de futebol que quer ir lá para tal lugar e ele pega o ônibus e vai lá. Fica um dia, por exemplo, à disposição. Hora extra. Hora extra. Trabalho extraordinário. Isso não é só no setor público, não, com qualquer um. Qualquer um. É horário extraordinário. Aliás, foi boa a tua pergunta para eu lembrar de uma coisa. Ele tem direito a hora extra. Na justiça para receber. Claro, hora extra. Aquilo vai contar como jornada extraordinária. Outra coisa que mudou a reforma, não diferenciou mais o domingo da hora normal. Então, geralmente, no domingo, a hora extra é dobrada. Né? Na reforma não tem essa dobra. Então, é 50%, tanto faz, domingo e feriado, vai do acordo coletivo da convenção coletiva. Por isso que é importante a convenção coletiva. Por isso que é muito importante, porque isso vai ser definido na convenção coletiva. Então não tem mais a dobra de jornada extraordinária do domingo ou feriado. Né? Não tem mais. Agora, se está na tua convenção e você vai lá e assina a convenção, o negociado prevalece sobre o legislado. Olha, eu tenho aqui a dobra de 100%, não tem na lei. Você negociou, meu amigo, então vai prevalecer. Por isso que é importante, né, os empregadores se reunirem aí, testificar o trabalho com o sindicato nessa questão da convenção coletiva. O sindicato de Campo Mourão está muito certo. Eu acho que tem que esperar para ver como é que vai acontecer essa reforma, para depois falar em assinar a convenção. Né? Eu acho que tem que olhar isso com cuidado, sim. Bom, outro ponto é da gestante e lactante. Não sei se vocês ouviram a grita que foi na imprensa, na mídia, referente que está obrigando a gestante ou a lactante a trabalhar em locais insalubres. Não é bem assim. Eu mesmo ouvi vários jornalistas na CBN, no Band News, no rádio, na televisão, falando o seguinte, que absurdo essa reforma obrigando a gestante ou a lactante a trabalhar em local insalubre. Mas não foi bem assim que veio na reforma. Atualmente, como que funciona isso? A pessoa é gestante, a mulher gestante ou lactante, independente do grau de insalubridade, ela tem que ser obrigatoriamente afastada do trabalho, entrar em licença e receber com o adicional. Hoje é assim. O que veio falando a lei? O afastamento continua obrigatório para os graus de insalubridade máximo. Então, onde o grau de insalubridade é máximo, nem se discute. Né? A gestante e a lactante tem que ser automaticamente afastada do trabalho, sem o prejuízo do adicional. Tem que receber certinho, tá? Mas naqueles graus médio e o grau mínimo, depende de um atestado médico do médico da gestante. Não é do médico do empregador ou do médico do SUS. Do médico da gestante. Se o médico da gestante atestar que aquela atividade
que tem grau médio ou grau mínimo de insalubridade é prejudicial à saúde da gestante ou da lactante, ela tem que ser afastada do trabalho também. Agora, existe vários lugares que tem grau médio e mínimo de insalubridade que nada impede da gestante e da lactante trabalhar. Por exemplo, numa secretaria de posto de saúde ou de hospital. Impede? Lá tem insalubridade, de grau médio ou grau mínimo. Mas nada impede, não tem nada que faça mal ou seja prejudicial à gestante ou à lactante aquela atividade. Porém, se a gestante ou a lactante trouxer um atestado médico por escrito do médico de sua confiança, falando que aquela atividade é prejudicial a ela, aí ela tem que ser afastada imediatamente. Então não houve essa obrigatoriedade da gestante e da lactante trabalhar em atividade insalubre. Simplesmente houve uma adequação. Nós temos vários ambientes que têm insalubridade, mas que não é prejudicial à saúde. Né? Então, mas deu essa proteção. Trazendo um atestado médico do médico de confiança dela, ela tem que ser atestada, tem que ser afastada. Ela é afastada, não pode ser mudada de função? Não pode ser mudada de função. Se a atividade dela é considerada atividade insalubre e tem o atestado médico, ela tem que ser afastada. Ela tem que ser afastada da atividade. Hoje isso é automático. Hoje o grau de insalubridade, a gestante e a lactante tem que ser afastada. Isso vai para o INSS. Exatamente, vai para o INSS. Né? Mas às vezes faz falta o empregado para o patrão, né? Tem que colocar alguém para substituir. E às vezes a própria lactante e a gestante não quer ir para o INSS, ela quer continuar trabalhando. Né? Inclusive teve um debate, eu não sei se vocês acompanharam, isso daí foi debatido muito no Senado. E a senadora Ana Amélia, depois quem quiser no YouTube, tem lá, que é uma senadora do Rio Grande do Sul, ela contestou lá quem estava falando que isso daí era um absurdo, tal, porque ela falou que ela se reuniu com vários sindicatos que representam os direitos da mulher e tal, e foi um pedido das próprias gestantes. Porque às vezes ela quer continuar trabalhando. Às vezes tem um adicional, tem uma hora extra, e não, ela tem que sair lá para o INSS, mesmo numa atividade onde não é considerada insalubre para ela. É um grau de insalubridade, mas não para prejudiciar a saúde dela. Então, não houve assim, conforme foi noticiado, dá a impressão que, né, olha, onde já se viu colocar a mulher, a gestante ou lactante para trabalhar em local insalubre. Isso é um absurdo. Foi assim que saiu na imprensa, mas não é bem assim. Então você veja que a mulher está protegida. Se ela pegar, tem um médico lá, só, doutor, eu faço essa função lá. Lá a insalubridade é no grau mínimo. Não, isso aí para você é prejudicial. Então está aqui o atestado, vai lá, vai para o INSS, fica com a licença sem prejuízo adicional. Tá? Ações da justiça. Quem aqui já sofreu uma ação da justiça do trabalho? Quem nunca sofreu? Como que funciona? Vocês devem saber. Então você recebe lá uma reclamatória trabalhista, de imediato você já tem que contratar um advogado. Porque você não, mesmo que a audiência seja só para tentar fazer um acordo, se você for lá e a tua contestação não estiver protocolada lá, o que acontece se não sair acordo? Te dá a revelia. O que é a revelia? É como se você confessasse que tudo aquilo que o empregado colocou naquele papel é verdade. Se você vai lá, ou melhor, se você deixa de ir, perde a data da audiência, não vai, revelia. Se o empregado não vai, não acontece nada. Simplesmente é arquivado, ele tem o benefício da gratuidade, né, da Justiça do Trabalho, isso não foi mexido, ele continua com o benefício da gratuidade. Só que daí ele pode entrar 2 vezes mais ainda. Aí depois ele entra de novo, você contrata outro advogado, e assim e fica aquela questão da disparidade. Né? O que serve para um não serve para o outro. Bom, isso a reforma veio equilibrar um pouco. Então, se o empregado continua, se o patrão faltar, se o empregador continua dando revelia, ele continua tendo que protocolar a defesa no dia da audiência. Né? Mas se o empregado faltar, se ele for entrar de novo, ele tem que pagar as custas. Ele não pode mais ter o benefício da gratuidade. Ele tem que pagar as despesas da justiça.
Isso para inibir, muita gente vai lá e depois não aparece mais lá. Depois fica de novo. Outra coisa, é comum, pode ser, tem advogados aqui presentes, mas é comum você receber uma ação trabalhista no valor de 300 mil reais. Chega na Justiça do Trabalho e faz acordo por 3. É comum você receber uma ação trabalhista falando que o empregado não recebeu tais e tais verbas. E a hora que você vai lá fazer a defesa, o empregador, não, está aqui, eu paguei tudo. Está aqui o recibo, está aqui o controle da jornada, o ponto. Ele não fazia hora extra. Ou então, ele fazia e eu pagava. É comum, isso daí, infelizmente, é uma cultura da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque se o empregado vai lá e perde uma ação na Justiça do Trabalho, uma coisa que ele alegou que não recebeu, e depois você vem com documento e prova que ele recebeu, é uma mentira, não é? Ele contou a mentira para a Justiça do Trabalho, não contou? Se acontecer isso hoje, não acontece nada. Ele não tem nenhum ônus, ele não arca com nada. Na Justiça do Trabalho, se isso acontecer, como vai prevalecer a autonomia de vontade, foi importada uma coisa do Código de Processo Civil, lá da relação privada, que é a sucumbência. Então, se ele pede 300 mil reais, só que 200 mil reais foi provado que ele recebeu, e mesmo assim ele pediu, ele vai ser obrigado a pagar um percentual do advogado da outra parte. Isso aí chama sucumbência. Então ele vai ter o risco de sentir no bolso se ele mentir para a Justiça do Trabalho. Tá? Outra coisa, trouxe também a litigância de má-fé. Se você pleiteia na Justiça alguma coisa que você fala que não recebeu, mas que comprovadamente, veja bem, comprovadamente, não é matéria de fato que prova por testemunha. Comprovadamente você recebeu, você pode ser penalizado por litigância de má-fé. Você, além de pagar a sucumbência daquela parte que você perdeu, você vai ainda ser penalizado com uma multa. Isso não é contra o empregado, é aquela coisa do equilíbrio que eu falei para você. Então o empregado e o advogado, que às vezes nem culpa do empregado é, né? É da minha classe, mas às vezes é culpa do próprio advogado, que é uma cultura. O cara tem lá, ele só faz trabalhista reclamante, só trabalha para empregado. Às vezes é o advogado lá do sindicato do mal. Então ele já tem lá uma reclamatória, ele chega lá e troca o nome, ele arrisca, porque se o cara perde audiência, se o cara não produz prova, se o cara não leva a contestação, ele dá uma revelia e a justiça não quer nem saber. Aquilo lá é verdade, acabou. E se o cara vai lá e prova, o que ele perdeu? Nada. Né? Agora não. Agora vai ter que pensar muito bem antes de fazer uma reclamatória trabalhista. O advogado vai ter que sentar com o teu cliente. Escuta, você está falando que não recebeu isso daqui. Não recebeu mesmo? Não, eu não recebi. Então tá bom. Se chegar lá e tiver um documento falando que você recebeu, e esse documento não for quebrado, não for falando que é ilícito, você vai ter que arcar com o ônus da sucumbência. Então, eu acho que veio para equilibrar as forças na Justiça do Trabalho, onde o empregado e o empregador vai tentar entrar na mesma condição, no equilíbrio. Oi? Pois é, existe jurisprudência, não no cível, existe já condenação de advogado por litigância de má-fé solidariamente ao cliente dele, né? Existe isso. Pode ser que nós chegamos num estágio que na Justiça do Trabalho também existirá isso. Então a coisa veio para dar uma equilibrada também nas ações trabalhistas. Processo de homologação de acordo extrajudicial. Então, se empregado e empregador, isso aí aplica-se mais a grandes salários, a grandes empresas, eu acho, né? Talvez na nossa realidade não se aplicaria muito isso. Mas o que é isso aí? Olha, vamos fazer um acordo de demissão homologado na Justiça. Lembra aquele acordo de demissão que nós fizemos lá? Pode ser daquele lá, pode ser uma rescisão de vontade das partes, né? Até uma rescisão sem justa causa, pode ser feita assim. E as partes vão peticionar o juiz, estabelecendo qual o acordo que foi, qual foi os termos da rescisão. Empregado com o seu advogado ou com o seu sindicato, empregador com o seu advogado.
o juiz vai ter 15 dias para analisar aquela rescisão. Se ele entender que está tudo certo, que está tudo bem, né? As verbas rescisórias, tal igual, tem que ser depositado em dinheiro. Então, se ele entender que está tudo certo, ele homologa o acordo. E essa homologação tem efeito de coisa julgada. O que é isso? Isso quer dizer? Ele não vai poder ingressar na justiça para discutir aquele mesmo vínculo. Se o juiz entende que está meio esquisito aquilo e vê qualquer irregularidade, ele pode despachar para as partes complementar a dúvida dele, que ele está em dúvida, ou indeferir a homologação. Mas é uma nova modalidade. Nos casos onde o empregado ganha acima do que o teto da Previdência, né, eu acho que vai ter muita eficácia isso daí. Porque às vezes tem empregado que ganha 8, 9, 10 mil reais e empregador é da vontade realmente de fazer esse acordo para depois não gerar uma insegurança de uma nova trabalhista. Mas é uma modalidade, não sei se para nós aqui, dos pequenos comércios, nas relações mais assim, de pequeno porte, se isso vai ter alguma funcionabilidade, né? Mas pode ser feito também. Qual que é a porcentagem em termos de salário da categoria? Quanto salário que tem que ser? Não, acima do teto da Previdência, que é 5 mil e poucos reais hoje. Algum contador me ajuda. Quanto que é o teto do INSS? Quem sabe dizer? Algo em torno de 5 mil reais. Né? Quem ganha acima disso daí, né, pode fazer vários acordos individuais, não precisa de sindicato. É o que a legislação diz. Então, também é uma possibilidade você pedir ao juiz que faça homologação. Hoje existe isso? Não existe. O que existe hoje que empregados e empregadores fazem, às vezes, para tentar uma segurança jurídica maior, uma garantia que aquele vínculo não vai ser discutido? O NICOM. Eu acho que todos conhecem o NICOM, que é aquele núcleo intersindical. Então as pessoas tentam fazer um acordo lá no NICOM, né, entre empregado e empregador, porque lá no NICOM também faz coisa julgada. Quem fez o acordo no NICOM, a não ser que prove que houve fraude, coação, algum tipo de ilicitude, aquilo não pode ser discutido na Justiça do Trabalho. Tá? Intervalo para o almoço, mediante acordo coletivo. Sei que está adiantado da hora aí, né, gente? Então, intervalo para o almoço. Hoje, o intervalo para almoço nas jornadas acima de 6 horas é 1 hora. Se isso pode constar no acordo coletivo, fazer meia hora, né, e compensar na saída ou na entrada. Tanto faz, mas daí tem que ser via convenção coletiva. É uma novidade também. Então, aquela atividade que com 6 horas, beleza, já dá para almoçar, pode fazer mediante convenção coletiva ou acordo coletivo. A terceirização, que é a 13.429/2017, qualquer um, antigamente, hoje, atualmente, atualmente, essa já entrou em vigor. Antes dessa lei, só poderia ser terceirizado numa empresa privada somente a atividade meio. A atividade fim não poderia. Só que a Justiça do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal teve grande dificuldade, não conseguiram distinguir o que é atividade meio e o que é atividade fim. Agora, com a lei, tudo pode ser terceirizado. Tudo na sua empresa. Você pode terceirizar tudo. Folha de pagamento, o administrativo, o industrial, tudo. Com alguns requisitos. O empregado terceirizado, ele tem que ter o mesmo acesso às dependências da empresa, de lazer, ou de refeitório, ou de áreas comuns, que o empregado efetivo. A empresa, ela continua responsável subsidiariamente pelos encargos sociais que o tomador do serviço contratar e não pagar. Por isso que muita gente está fazendo contrato de trabalho de terceirização, está fazendo, mas quando vai pagar o terceirizado, o tomador de serviço pede, tem um checklist, ó, eu só vou te pagar se você trouxer aqui todo o comprovante do depósito do FGTS, comprovando os encargos sociais, comprovando as horas extras, você traz aqui, eu verifico, eu dou um ok e te pago. Porque o empregador, o tomador de serviço continua responsável, subsidiariamente, tá? Com a empresa prestadora. Outra coisa, algumas salvaguardas. Muita gente começou a questionar, peraí, tem o tal do MEI.
Não sei se vocês conhecem o tal do MEI, microempreendedor individual. Então muita gente começou a contratar através de MEI, ou então fazer o seguinte, dispensar o funcionário dele efetivo e recontratar através da terceirizada. Talvez até mais barato. Isso não pode, porque se você manda um funcionário embora hoje e depois você só vai poder contratá-lo mediante a terceirizada depois de 18 meses. Antes você não pode. Mesma coisa com o microempreendedor individual. Se você manda o teu funcionário hoje e exige que ele faça uma MEI e você recontrata o serviço dele, 18 meses. Então foi criada essa salvaguarda. Tá? Bom, encerrando agora, depois eu vou falar rapidamente do supermercado, de abrir aos domingos, tem um decreto novo aí. Encerrando, quero dizer o seguinte, a reforma, ela veio para equilibrar as relações. Existe empregado maldoso, mal intencionado? Existe. Existe empregador mal intencionado? Existe também. Nós sabemos que existe. Existe gente que está aí, não quer se adequar à lei, só quer burlar a lei. A CLT tem o artigo 8º, o artigo 9º, que fala o seguinte, qualquer formalização visando fraudar o contrato do trabalho é nulo. Isso prevalece. Então, se o empregado comprovar na Justiça do Trabalho que fez qualquer coisa, mas aquilo foi para fraudar a legislação, é nula. Se você fez um contrato intermitente, mas não era para trabalhar intermitente, era para trabalhar normal, é nulo. Você vai sofrer indenizações pesadíssimas por causa disso. Então, o legislador manteve as garantias do empregado. Sem falar que hoje o empregado, além das mídias sociais, qualquer um grava qualquer conversa, qualquer um pode ir lá no Ministério Público do Trabalho fazer uma reclamação, até anônimo, e você vai sofrer as consequências, porque eles vão em cima mesmo. Não é igual antigamente, que às vezes falavam e ninguém estava nem aí. Hoje vão mesmo. Então, a reforma é para ser cumprida. Por nós empregadores, pelos empregadores e pelos empregados também. Então é torcer que daqui para frente isso tenha aplicabilidade, porque eu acho que isso daí vai fomentar, vai incrementar mais a atividade econômica, vai incrementar mais o poder de negociação entre empregado e empregador, e várias coisas que não é atualmente normatizado, veio para normatizar aqui. O que nós não podemos é contribuir, nós que eu falo aqui como se fossem empregadores, é contribuir para que isso caia no descrédito. Como que eu vou contribuir para que isso caia no descrédito? Tentando burlar a legislação, tentando se aproveitar, tentando com o jeitinho brasileiro querer aproveitar o ensejo para ganhar mais em detrimento ao empregado. Então nós temos que cumprir certinho, porque é só cumprindo a normatização, cumprindo as regras, que nós vamos fazer isso daí avançar. Nós vamos fazer... Agora, se a gente, cada vez mais, a Justiça do Trabalho vê que tem empregador querendo fraudar a própria reforma, aí fica complicado, né, gente? Aí cai no descrédito, que é o que muita gente quer. Então, nós temos que cumprir isso daí. O decreto 9.127, de 16 de agosto de 2017, ele alterou uma legislação que é um outro decreto de número 27.048 de 49, que proibia a abertura aos domingos de várias atividades, dentre elas feiras livres e mercados, comércio varejista de supermercados e hipermercados, cuja atividade preponderante seja a venda de alimentos, inclusive os transportes a ele inerentes. Então, com esse decreto, daqui em diante, quem é da atividade de supermercado, padarias, feiras livres, está livre para abrir aos domingos, se quiser. A não ser que tenha um acordo coletivo ou uma convenção coletiva proibindo isso. Porque o decreto não prevalece sobre acordo coletivo ou convenção coletiva. Tá? Então, se tiver um acordo coletivo, o acordo pode ser rescindido, que nenhum acordo dura eternamente. Se tiver uma convenção coletiva,
também pode ser alterado. Então, eu não sei se vocês têm esse problema aqui de abrir aos domingos, mas tem várias cidades aí que, Campo Mourão é uma, que está com um problema seríssimo que não consegue se adequar para abrir aos domingos os supermercados, né? Embora os supermercados tenham aí, eles criaram um sindicato próprio, né Nelson? Mas o sindicato ali de Campo Mourão, mesmo não tendo eles nos seus quadros, está orientando o pessoal, se precisar de algum auxílio, quem precisar de algum esclarecimento a respeito, o sindicato está à disposição lá para dar, né? Então, pessoal, com isso, eu acho que já encerramos, até está adiantado da hora. Quero agradecer a atenção de vocês, quero agradecer aí o tempo que nós passamos junto, quero agradecer a oportunidade que o sindicato está me dando de eu fazer essas exposições, agradecer a presidente da Associação Comercial daqui, a Rose, e estou livre para perguntas, se alguém quiser fazer algum questionamento. Eu vou deixar o meu contato com a Thalita, que é aqui do sindicato. Se alguém quiser fazer algum questionamento por escrito, por e-mail, pelo WhatsApp, nós estaremos aí à disposição aí, tá? Beleza? Muito obrigado, viu?